Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast aqui na TV Vivax. E hoje eu queria dizer para vocês que eu tenho a honra de estar, para mim, com um dos jovens mais importantes nessa geração aqui no Brasil. Vocês vão ouvir a história dele, vocês vão conhecê-lo e entender por que eu estou falando isso. Eu sou Andréa Lorisvalli, uma aceleradora de resultados. E agora nós vamos falar com Breno Perrucho. Olha só um pouquinho do currículo dele. Ele é fundador do canal Jovem de Negócios, hoje com mais de 2.300.000 inscritos, 115 milhões de visualizações e 70 mil alunos. É um empreendedor serial, já tendo criado a The Compass, um portal de notícias, a Mônaco, uma marca de roupas e a Krause Studios. Não sei nem se é assim que fala, né? Perfeito. Então, acho que você foi uma das primeiras que falou 100% certo. Então tá bom, gente. Já começando melhor, né? É uma produtora de vídeos. Ele também é autor do livro O que o Ensino Não Te Ensina, com mais de 20 mil exemplares vendidos. Bom, ainda tem uma notícia que em 2020 o Thiago Nigro virou sócio do Breno. Então, Breno, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, André. E me conta, ou conta para todos nós aqui um pouquinho dessa sua história aí de sucesso. Lógico, vai ser um prazer. Só antes eu queria dizer que aqui já falou de acelerar resultados, eu já ganhei presente, então eu espero que esses resultados aí sejam acelerados em breve consumindo isso daqui. Poxa, eu vou devorar esse livro. Imagina. Obrigado por me receber, viu, André? Obrigada, é um prazer ter você aqui e uma honra mesmo. Que isso, a gente falou um pouquinho já da sua história, da minha, mas eu vejo que às vezes coisas que são absolutamente sem conexão no primeiro momento, lá no futuro eles passam a fazer todo sentido, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a fazer vídeo e música no YouTube e isso era só um hobby. Como a gente tem hobby de tocar violão, de aprender design, esse tipo de coisa. E aí eu fui fazer esses vídeos com os amigos, gravando violão, tocando, né, piano, as coisas. E lá na frente, essas mesmas competências que eu desenvolvi, quando eu foquei em fazer um canal de investimentos e negócios, vieram a se conectar, né, sem que lá atrás eu tivesse qualquer pensamento de que isso viria a acontecer. E eu comecei no sentido de, poxa, como é que eu consigo levar esse conhecimento que eu estou indo atrás, que eu acho tão legal, tão bacana sobre investimentos e negócio, e que para mim faz sentido para a vida de qualquer pessoa, com certeza. Diferente de talvez algumas coisas que a gente dá na escola, que não vão ser necessárias para todas as pessoas. E falar isso de uma forma jovem, que o jovem ia gostar de aprender. Você falou do Thiago Nigro, por exemplo. Eu lembro quando eu comecei a consumir o conteúdo dele, ele gravava conteúdo lá com camisa social ainda. Era uma coisa que fazia... Quem olha aquele vídeo dele anterior não imagina quem é o Thiago hoje, né? Não faz ideia. Nossa, parece outra pessoa, poxa. Mas ele falava com um público que estava acostumado com aquele tipo de caráter. Porque o mercado financeiro ele sempre foi muito social, muito formal. E apesar de ser incrível, isso acaba não conectando com o jovem. Sendo que, poxa, se o jovem ele quer entrar no mercado financeiro, se ele quer poder gerenciar melhor seu dinheiro, se ele quer poder fazer negócios, ele precisa ter acesso a esse conteúdo. E como a gente não foi dado isso na escola, como é que ele quer saber que esse conteúdo existe? E aí eu busquei ir atrás fazer o meu conteúdo, né, falando sobre esse mesmo tema. E aí surgiu o Jovens de Negócio, em que eu basicamente comecei a fazer umas piadas e falar de uma linguagem como se eu estivesse com uns amigos numa conversa de bar, fazendo animações, ilustrações nos vídeos para que pudesse ter uma absorção de conteúdo que fosse mais eficiente do que simplesmente um professor escrevendo virado para o quadro negro, né? Legal. Deixa eu te interromper e te perguntar uma coisa que assim, a gente está falando de anos atrás. Com quantos anos você começou isso, Breno? Comecei em 2018. Assim, o canal Jovens de Negócios, ele já existia na minha cabeça há um tempo antes. Desde começo de 2017, eu já tinha essa vontade de empreender. E no começo eu sabia que eu queria empreender com algo que não necessariamente era o YouTube, porque para mim o YouTube ia ser mais uma consolidação do conhecimento que eu tivesse adquirindo em outras coisas. Mas chegou no momento em que eu falei, olha, eu não sei o que eu vou vender, eu não sei qual vai ser o negócio que eu vou abrir, mas eu estou numa empresa júnior aqui na faculdade, na época eu fazia engenharia de produção, estou aprendendo pra caramba, eu já gerencio, já tenho os meus investimentos aqui, já tem anos que eu estou aprendendo isso daqui, por que eu não já começo a produzir esse conteúdo, né? O que pode acontecer é dar errado.
E aí, quando chegou em 2018, eu falei, olha, quer saber, eu vou começar mesmo assim, só vou fazer e 20 e poucos anos de idade. Tinha 21 anos. 21 pois anos, é, 2018, pessoal, olha isso. A gente está falando aqui para os jovens, querendo trazer para eles competências, habilidades e mostrar o que é um pouquinho do mundo, né? E a gente tem trazido pessoas aqui incríveis, você nem se precisa de falar, mas a tua cabeça de 21 anos produziu os negócios que você tem hoje. Se a gente voltar lá naquela época, o que você acha que foi a catarse assim, para você falar, cara, eu vou para esse negócio, eu vou fazer isso? Foi uma coisa que eu gosto de chamar de ponto de incongruência. Ponto de incongruência é o seguinte, é quando você chega no momento da sua vida em que você não consegue olhar para 10 anos na frente e ver que o que você está fazendo hoje vai te ajudar a chegar lá. Então, eu comecei a minha vida acadêmica fazendo medicina. Fiquei 6 meses. Nossa, é mesmo? Medicina. Então, saí da escola, fui fazer medicina. Depois que eu terminei o primeiro semestre, eu falei, chega. Tive uma matéria chamada Saúde da Família, que eu imagino que você tenha tido. Sim, também. Ixi, muito tempo. E tinha... A Saúde da Família é muito legal no sentido de ser prático. Então, no caso, lá no Rio de Janeiro, onde eu fazia, a gente subia a comunidade Quintino, conversava com as pessoas. E normalmente eram pessoas que, assim, elas estavam numa situação muito mal. Tão mal que elas não conseguiam nem descer da comunidade para buscar atendimento no SUS por si só. Por isso que a gente tinha que subir até e prestar esse atendimento. E você acaba se deparando com a situação e realidade de pessoas que, poxa, na minha vida eu fui extremamente privilegiado de não ter contato. Então, nunca faltei comida, nunca faltei cama, nunca faltei teto. E isso permitiu que eu tivesse educação, que eu tivesse tempo, que eu tivesse o amor dos meus pais e não tivesse essas distrações ou então adversidades que muitas das pessoas têm. E aí, ao chegar lá e me deparar com essa realidade, aconteceu 2 coisas. Primeiro, eu comecei a admirar demais o médico, que consegue viver com pessoas que estão nessa situação todos os dias, ainda chegar em casa, dar um abraço no filho, contar uma história antes de dormir, dar um beijo na esposa. E segundo, que eu tinha certeza que eu não queria aquilo para minha vida. E aí eu larguei, voltei a fazer vestibular de novo, fui entrar para engenharia de produção na FRJ. E fui, então, né, nessa vontade de querer estudar alguma coisa que tivesse mais a ver com o que eu sabia que eu era bom, porque na época da escola eu gostava muito de matemática, física, química. E aí eu fui fazer engenharia, que era o mais parecido ali com base no que eu realmente queria. Eu queria física, mas a minha mãe não deixou. Falou que físico no Brasil não dava dinheiro. Aí fui fazer engenharia. E aí, com o tempo, eu entrei numa empresa júnior, que é um movimento onde alunos eles acabam gerenciando uma empresa, que é uma empresa que paga impostos, é uma empresa que precisa contratar, no caso, fazer contratos, ir atrás de clientes, vender, entregar projetos, gerir pessoas e fazer campanhas de marketing, subir site. É uma coisa muito legal. Você realmente começa a entender como é que funciona uma estrutura empresarial dentro de um microcosmos ali na faculdade. Você não ganha nada. E meio protegido. Lógico. Você não, naturalmente não vai ter perde nada. Consequências. Não perde nada. Você também não ganha nada, mas você ganha muito conhecimento, né? Então, foi nesse ambiente em que eu comecei a entender que o que eu estava dando na faculdade em si não era perto daquilo que eu sabia que podia me gerar o que eu queria. Eu sabia que eu queria ter mais. Eu não queria ser só mais uma das pessoas que estavam fazendo engenharia que tinha um sonho de trabalhar na Ambev, ou então na Petrobras, que era muita gente. Esse sonho de quase todo mundo era Ambev ou Petrobras. E eu não queria aquilo, eu queria ser rico. Por algum motivo eu botei na minha cabeça e falei, é isso que eu quero ser rico. O que eu preciso fazer para ser rico? Eu preciso empreender. Se eu só for investir, eu consigo acelerar esse processo, mas isso ainda vai acontecer daqui a 30 anos. Então, eu preciso ganhar mais. O que eu preciso fazer para ganhar mais? Eu preciso abrir negócios escaláveis. Então, fui para a empresa júnior para absorver esse conhecimento e entendi, caramba, eu não preciso ser eu quem vai saber termodinâmica, mecânica dos fluidos. Né? Você contrata alguém. Eu posso contratar. E hoje, por exemplo, né, a gente chegou numa operação já em 2021 que chegou a ter 45 pessoas. Né? Hoje tem menos, né? Por sorte, porque foi um bom movimento a gente ter cortado alguns custos aí. Só que o que aconteceu foi, poxa, eu comecei a ver que mesmo eu não tendo diploma, eu ainda pude contratar várias pessoas e que elas têm esses diplomas e que trazem a chancela que eu não tive. Então, na prática, se você entende finanças corporativas, se você entende como adquirir clientes, como reter esses clientes ao longo do tempo e como conceber para a sociedade produtos e serviços que realmente resolvem um problema, você zerou o jogo. Porque basta você saber buscar pessoas certas para operacionalizar toda essa estratégia e você vai conseguir ter resultado. E, Breno, mas tem uma coisa, né? Quando você fala assim, basta, tem todo um aprendizado por trás. Não é estalando o dedo, né? Mas o que eu acho interessante e que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui para quem está nos assistindo e para quem vai nos ouvir que seja,
a respeito da vontade de criar algo, da vontade de um objetivo maior e de ter que ir atrás. Porque na grande maioria hoje não está muito afim de ir atrás, de pagar o preço, né? É verdade. Qual foi o preço que você acha que você pagou, Breno? Ó, a minha geração é provavelmente a mais fácil que tem de você ser acima dela. Porque a média está muito embaixo. Está muito embaixo mesmo. Acho que mais do que qualquer outra. Por exemplo, eu tenho o benchmark dos meus pais, dos meus avós. Pessoas guerreiras demais. Eu tenho benchmark de alguns colegas. Eu não admiro as pessoas em relação à ética de trabalho que elas têm. No caso, lá em 2018, quando eu decidi que ia fazer isso, eu decidi começar a acordar às 5 da manhã, quando eu estava na faculdade ainda. E aí depois eu tranquei a faculdade. Falei, quero focar 100% nisso daqui. E aí eu comecei a acordar 4h30, para ganhar mais meia hora no meu dia, poder aproveitar isso. Todo dia, de segunda a segunda, sem sair com os amigos, sem beber. Essa coisa de work-life balance, né? De equilíbrio. Eu acho que é uma narrativa muito bonita quando você já tem a vida resolvida. Quando você sabe exatamente quais são os próximos passos. Só que quando você está fazendo algo incerto, você não sabe se vai dar certo, que você não tem experiência de família, não tem referências. Como é que você vai se dar ao luxo de chegar no final de semana, por exemplo, e falar, quer saber, eu trabalhei tanto essa semana, eu vou passar o dia inteiro na praia, sendo que você não sabe se amanhã você vai ter cliente entrando, se você vai estar vendendo, se você vai ter como se pagar. Eu tive muito privilégio, talvez um dos privilégios mais importantes da vida, de qualquer possa precisar, que é, eu nunca precisei não usar o meu tempo para fazer qualquer outra coisa que não fosse trabalho. Então, eu pude ter 100% dele alocado em fazer o YouTube acontecer. Enquanto tem tanta gente, por exemplo, rezando no chão duro para ter tudo que a gente tem hoje, né? E eu pude ter simplesmente investimento no meu tempo em fazer aquilo que eu sabia que podia gerar resultado. Porque, por mais que minha mãe não concordasse com o que eu estava fazendo, ela quase surtou quando eu larguei a faculdade, ainda assim ela não ia me expulsar de casa. Você tinha casa, comida, tudo. Seu foco foi exclusivo. Só o negócio. Então, eu pude ter o privilégio de acordar às 4h30 da manhã, dormir às 10 horas da noite, durante 8 meses, até começar a ganhar parecido com o que minha mãe estava ganhando ali. Isso só de Google AdSense. E aí, depois, né, quando eu comecei a ganhar alguma coisa mais garantida, que eu sabia que eu, mantendo aquele trabalho, iria conseguir trazer algum conforto para a minha qualidade de vida, independentemente da minha família, eu iria, né, eu me mudar. E aí eu vim para São Paulo. Desde 2020, basicamente, eu tenho morado aqui. Legal. Você falou uma coisa, Breno, que eu costumo reforçar muito. Eu posso falar que eu sou médica, né? Sou cardiologista, não exerço aí desde 2009, dezembro de 2009, mas tem uma coisa que eu sempre falei, não existe equilíbrio. Né? Isso é uma ilusão e isso faz muita gente sofrer, muita gente ficar angustiada. Eu brinco que existe um eixo e você transita entre esse eixo entre vida profissional, vida pessoal, saúde, ou seja, em cada momento da sua vida você dá foco num ponto, né? Lembrando que o cuidado é você não se afastar muito do eixo para você não deixar um prato cair, né? Mas equilíbrio, eu acho, minha opinião pessoal, até hoje na minha vida, não existe. Nossa, mas eu acho um tesão, assim, pô, você poder trabalhar com alguma coisa que você vê que pode mudar a tua vida, é uma coisa que te move e que te realmente apaixona. E se alguém não consegue entender isso e fala, eu preciso do descanso do meu trabalho, é porque não está trabalhando com alguma coisa que realmente faz o olho dela brilhar, sabe? E eu consigo entender como ao longo do tempo a gente acaba encontrando coisas que nos sobrecarregam. Né? Então, quando você está na escola, tem matéria que você não gosta. Quando você vai à faculdade, tem matéria que você não gosta. Quando você está no trabalho, tem coisa que você tem que fazer que você não gosta. Só que quando você sabe o que o seu trabalho pode te gerar, aí que você dá conta de qualquer coisa. Porque parece que é quando a água bate na bunda que você está motivado, que você está disposto a deixar todas as adversidades sendo comparadamente irrelevantes ao que você precisa fazer. E você dá conta do trabalho mesmo assim, quando você está com sono, quando você está cansado, Exatamente. Quando está frio lá fora. E isso é o que a maior parte das pessoas não entende. A gente está numa geração de direitos. Todo mundo tem direitos a uma série de coisas. Nascem intitulados a uma série de promessas, sendo que eles não necessariamente cumprem os deveres para conquistá-los. Porque é muito fácil eu dizer para você que eu mereço qualquer qualidade de vida que seja, sendo que eu não trabalho e você trabalha, então é você que vai ter que me pagar. Porque na prática a gente vai ter que ter os nossos direitos garantidos para aqueles que produzem. Exato. E se eu não produzo nada,
a consequência básica disso é que vai ter alguém que vai ter que trabalhar, que está produzindo para garantir o que é mínimo meu. Perfeito, Breno. E eu não gosto de dizer usar aquela frase, no meu tempo era diferente. Eu não gosto de falar isso porque eu acho que o mundo muda e muda o tempo todo. Atualmente a gente muda numa velocidade absurda. Meus pais, e com certeza os seus, eu devo regular com a idade dos seus pais, a gente tinha décadas para realizar alguma mudança. Então a coisa não era vista com essa velocidade que é hoje, né? Mas tudo se adapta. Mas eu digo que hoje tem uma grande facilidade para todo mundo que está aí, que é você poder fazer inúmeras coisas diferentes. Demais, né? Na minha época, aí você vê, você mesmo falou, a sua mãe comentou de física. Eu tenho um irmão que fez história a contragosto da minha mãe, que ela falou, você vai morrer de fome, não vai conseguir emprego, enfim. Mas hoje você tem possibilidades, igual você falou, quem vai empreender? Basta saber isso, saber aquilo. Você pode fazer cursos que estão aí na internet. Muitas vezes gratuitos. Exatamente. Hoje, faculdades de renome no mundo inteiro têm cursos gratuitos. Exato. Desde que você saiba o inglês, né? Evidentemente. E onde eu vou procurar também. Mas aí é aquela coisa da curadoria, de ser autodidata, que você também... tem vontade, você consegue. Exatamente. O Google hoje ajuda pra caramba, né? E ChatGPT também. Mas eu ainda falo que o ChatGPT ainda é pouco utilizado, muito pouco utilizado. Comparado ao Google. Isso. Então, assim, eu acho que... Pegando essa fase sua de 2020 para cá, que você veio para São Paulo, se profissionalizou, vamos dizer assim, até a chegada do Thiago Nigro na sua vida. Como é que foi isso e como é que você encara essa quantidade de empresas que você tem? Enfim, como é que foi essa virada de chave, Breno? Boa, ótimo. Eu tenho muita coisa de gente tirada aí. O Thiago Nigro, ele que veio falar comigo. Então, eu conhecia ele tinha sido uma das pessoas que no primeiro momento me ensinaram a educação financeira. Assim como ensinou para outras centenas de milhares até então pelo YouTube, né? E eu seguia ele e de vez em quando eu postava alguma coisa valorizando ele, simplesmente porque ele nunca tinha visto, nunca tinha respondido nada, mas teve um dia em que ele me mandou uma mensagem, talvez depois de uns 8 meses também, depois de eu ter começado a gravar conteúdo, e ele mandou assim, você é muito talentoso, cara. E aquilo foi do primeiro momento em que eu fui reconhecido. Porque até então eu não tinha muitas pessoas que mandavam mensagem agradecendo o meu trabalho, eu não tinha, tinha poucos inscritos, né? E a minha mãe ainda não via muita fé naquilo que eu fazia. Então, ele foi a primeira pessoa realmente que veio me parabenizar por um trabalho que, na minha cabeça, até então, só eu acreditava. Porque eu não tive apoio de amigos ou família, eu tive eu indo atrás daquilo. Mas ele falar isso comigo, me mostrou o seguinte: quando a gente faz trabalho que a gente acredita, trabalho que a gente tem orgulho de fazer e que a gente genuinamente sente que pode ajudar outras pessoas, é que nem aquela alegoria do homem que para no acostamento para conseguir consertar o carro. Tem um momento em que ele coloca o dedo para fora para ver se tem alguém disposto a parar para empurrar o carro, mas ele percebe que não vem ninguém e decide começar a empurrar por si só. E quando ele faz isso, as pessoas veem o esforço dele e param para ajudar. Então, é muito isso. A gente não deve colocar a carroça antes dos bois. O que isso significa? Que para a gente começar, a gente não precisa já ter todas as garantias. Não precisa ter todas as pessoas, todo o apoio. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem, mesmo que isso seja só nós mesmos. Porque ao longo do tempo, conforme a gente for fazendo o nosso trabalho, isso vai chamar a atenção de outras pessoas. E inevitavelmente, os recursos que a gente ainda não tem, eles vêm. Você falou uma coisa interessante, só desculpa te cortar rapidamente. 8 meses, 9 meses, muito menos do que uma faculdade de 4, 5 anos. Demais, 100%. E muito antes também para começar a gerar o resultado que, caso a faculdade, você, se fosse particular, estaria pagando durante anos a mais ainda. E passou um tempo, o Thiago me chamou para gravar um podcast também. E aí depois ele me chamou para gravar um vídeo. E aí depois ele veio com essa mensagem dizendo: o que você acha de ser sócio no seu canal? Eu faria um aporte financeiro, é claro. E aí eu não sabia muito bem o quanto cobrar, porque eu falei, cara, eu não fiz isso antes, não tem precedente, a gente vai fazer um DFC, um método de fluxo de caixa descontado, trazer projeções futuras a valor presente, descontar uma taxa de juros. E ele falou, Perruz, tu sabe o tal do equity. Sabe que não dá para fazer isso, porque a taxa de juros que você vai descontar vai ter que levar em consideração o risco de você morrer. Aí eu falei, uau, que mórbido isso, né? Mas ele tem razão, então existe um risco inerente a eu parar de produzir conteúdo enorme ali, que ele vai ter que considerar. E aí eu fiz uma proposta para ele, basicamente, calculando o que eu investi o dinheiro, né? E aí a proposta foi de R$500 mil por 10% do negócio.
E aí o Thiago olhou aquilo, ele mandou uma mensagem e falou: Perrucho, você não acha que tá pouco, não? Jura? Juro pra minha vida. Você não acha que tá Uau. pouco, não? Aí eu... agora que você falou, né, Thiago? Realmente, né? Eu achei que, pra gente começar a relação e tudo. Mas ele falou: não, Perrucho, olha só. Eu falei com o Benchimol aqui. E o Benchimol, ele é sócio da XP. XP é sócio do Grupo Primo. E o Grupo Primo é sócio da XP também. Eles fizeram um bem bolado ali. E o Benchimol falou: por que a gente não é mais sócio? E aí o Thiago Nigro, ele voltou com a proposta de fazer 20%, só que por 1 milhão. Né? E ele disse assim: cara, eu sinto que eu vou até ficar mais motivado a conseguir passar mais tempo com você, a te ajudar, se você aceitar essa proposta. E aí eu falei: pô, esse é um cara que admiro, que já passou por todo o processo que eu inevitavelmente passaria, que basicamente quer me estender a mão. Eu seria absolutamente ingênuo e imaturo de dizer não. E aí eu aceitei, a gente tem estado juntos desde então. E ele foi um grande divisor de águas, simplesmente como um mentor mesmo, que pôde me ensinar funis de vendas, lançamentos, vendas de infoprodutos, o que durante o período em que isso começou a ser feito, principalmente ali na pandemia, foi algo extremamente rentável e valioso. Isso permitiu que pudesse começar outros negócios também, como a produtora de vídeos, a marca de roupas. Você começou então depois, né? Todos eles foram depois. Legal. E todos eles deram certo da sua maneira, só que todos eles não existem mais também. Então, o motivo disso foi foco. Então, de repente eu me deparei, isso foi em 2021, com uma holding que tinha 4 empresas, 45 pessoas, uma folha enorme, muito faturamento também, só que eu percebi que eu não tinha as 2 coisas que eu mais queria. As principais coisas que me moveram a começar a empreender em primeiro lugar, que era tempo, que eu estava alocando meu tempo para conseguir tocar 4 negócios simultaneamente, e segundo, dinheiro. Porque sempre tinha uma nova forma de investir bem aquele dinheiro em algum projeto ou subprojeto de algum daqueles negócios. Sendo que se você colocava na ponta do lápis ainda o negócio que mais era rentável, era a própria Jovens. Por que eu então estava alocando capital, sendo que eu sabia que aquele capital nos outros negócios ia trazer um retorno sobre investimento menor do que aquele que eu comecei para começar? Vamos parar um pouquinho, que eu acho que aí tem uma lição muito importante, né? A gente vê muito e eu falo que as redes sociais têm um lado bom e um lado ruim, né? Porque a gente compara o palco com os nossos bastidores, então é meio complicado. Mas para quem está nos assistindo, a ideia que ainda fica é aquela pessoa que é dona de várias empresas, aquela pessoa que empreende, como você começou com várias situações. E a gente tem sempre a ideia de que quanto mais negócio, mais dinheiro ou mais você cresce, vamos dizer assim. E agora você está trazendo uma outra visão que eu particularmente acho muito interessante. Que aí sim, você conseguir focar num único negócio, crescer este negócio e sobrar algum tempo para você. Perfeito. É que nem investimentos, né? Por exemplo, ou melhor, é o pensamento contrário ao investimento. Isso que você vai investir... Sem diversidade. Sem diversificação. Quando você vai investir, você vai, no caso, pensar numa carteira que tem o setor bancário, que tem a indústria, que tem a varejo, que tem energia. E aí você vai montar uma carteira que, dependente do cenário econômico, você vai estar ganhando de um lado, vai estar perdendo de outro, mas na média você está sempre ganhando. Negócios, eles partem do princípio básico de que você tem tempo e dinheiro limitado, seus recursos são limitados. Então, se empreender por si só, apesar de ser simples, não é nem um pouco fácil, porque requer muito do seu tempo e requer que você faça boas decisões financeiras. Se você está dividindo os seus recursos limitados em mais do que um negócio, você obrigatoriamente está diminuindo as suas chances de fazer qualquer negócio dar certo. Porque você não está dando 100% de si nele. E foi isso que eu comecei a ver na prática, que se eu, daqueles negócios, estivesse colocando 100% do meu tempo, ou 100% da verba, inevitavelmente, cada um deles seria muito melhor do que se eu simplesmente estivesse dividindo tudo. Então foi você vê, um outro momento de grande decisão na sua vida. Demais, né? Demais. E é muito mais simples também quando você tem menos pessoas, quando você tem menos pontos de gargalo, quando você tem menos folha. E eu comecei a entender o seguinte: você ter um negócio rentável é muito mais difícil do que você ter um negócio que fatura muito simplesmente. Boa. Porque você pode ter um negócio que fatura milhões. É mole de fazer isso daí. Isso é fácil mesmo de fazer. Você pode pegar um cartão de crédito, torrar 100 mil reais ali. E aí você pode vender um infoproduto para você ganhar 100 mil reais também. E aí você consegue ficar fazendo esse loop. Nossa, esse menino está gastando muito dinheiro, consegue mais verba no seu cartão de crédito. Mais crédito, mais não sei o quê. Você fica no 0 a 0.
Isso é muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Agora, você conseguir gerar lucro, aí você precisa de processo, você precisa de gestão, você precisa buscar onde é que estão os pontos de gargalo que você tem dentro do seu negócio. E aí você vai conseguir realmente ter algo que é valioso por si. Você acredita que quando você entrou junto com o primo, né, o Thiago Negro, foi que você realmente começou a ser empresário, começou a ter essa visão, ou você já tinha essa visão antes? Não, eu acho que eu comecei a ser empresário foi ano passado, bem depois de entrar Thiago Negro, bem depois de tudo isso. Você ter negócio não quer dizer que você seja empresário. Você pode ser empreendedor, né, no sentido da palavra de tomar risco, de fazer o que talvez a média não estaria disposta a fazer, de buscar resolver problemas e ter soluções inovadoras para aquilo. Só que quando você faz marketing digital, ou seja, você cria funis de vendas online e você vende infoprodutos, isso é um caminho que já é tão percorrido que dificilmente eu diria que você é um empresário fazendo isso. O que te torna um empresário? Você tem um modelo de gestão, ou seja, você faz processo seletivo, você tem onboarding, você faz avaliações culturais, roda pesquisas de clima, você tem um plano de carreiras dentro da sua empresa, você tem bônus, você tem stock option, você tem realmente uma estrutura que permite que não é só você rodar um funilzinho ali que você pega o cartão, aprende a mexer em 2 aulas no Meta Ads ou no Facebook Business Manager, pronto, nossa, eu tenho um negócio. Não é. Você ter uma empresa é algo que vai muito além do que você ter simplesmente um funil de vendas, sabe? Não é porque você faz um bom canal do YouTube e que você sabe produzir vídeos que você seja capacitado para conseguir ter um negócio. Existe marketing, existe customer experience, existe finanças, existe gente, cultura ou RH, como qualquer um fala, existe área de produto e existe hierarquia, né? Existe estrutura organizacional. E você precisa organizar, isso tudo se chama organização. Você deve ser capaz de conseguir organizar a estrutura da sua empresa para você garantir que você tem uma visão de longo prazo. Então, visão de longo prazo é você conseguir dizer, pelo menos com algum grau de assertividade, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano. E aí você consegue estabelecer em setembro ou outubro de um ano a sua meta para o próximo ano. Você consegue desdobrar e cascatear as suas metas para cada uma das áreas que você tem dentro da empresa. E aí você vai a cada ano renovando aquilo para que você consiga cumprir sua média de 3 anos, depois sua média de 10, sabe? Vamos lá, e quem é o Breno hoje, empresário, e qual que é a diferença do Breno de 2 anos atrás, empreendedor? Muito boa pergunta. Aqui, o Breno empresário, ele ainda tem que aprender mais. Eu acho que eu sei que eu preciso aprender mais do que o Breno que era só empreendedor. O Breno que era empreendedor, ele sabia tudo. E o Breno que é empresário, ele sabe muito pouco. Simplesmente por conta os tapas na cara que a gente leva e fazem a gente acordar que preceitos, premissas que a gente tirou da nossa cabeça não necessariamente são tão certos assim. E aí eu percebi que se você tem previsibilidade do negócio, se você tem descentralização operacional no negócio, descentralização financeira, então aí você está no caminho para você ter uma empresa de fato. E aí a gente começou a produzir, né, uma nova forma de conteúdo que se absteve do YouTube simplesmente, que não depende da minha imagem necessariamente para ser mantido, que foi a Jovens for Schools, né, que é esse modelo de negócio. Esse hub de cursos que você tem, né? Não, então. Não? Na verdade, a gente começou a fazer isso, os cursos. E isso era do Breno empreendedor. Mas depois que a gente começou a ver que se a gente quer, de alguma forma, poder ajudar o Brasil no longo prazo, ele ter a transformação que a gente entende que é importante em finanças e negócios, isso precisa estar dentro da sala de aula, precisa estar na escola. Muito interessante. E aí a gente deixou o YouTube de lado um pouquinho. Falou, olha, isso daqui está muito legal, foi responsável por gerar todo o resultado que a gente teve até aqui. Só que eu tenho um livro chamado Empresa Feita para Vencer, foi escrito pelo Jim Collins. Jim Collins. E aí ele fala assim, você tem que procurar seu porco-espinho. Porco-espinho é aquilo que move seu motor econômico. Ou seja, o que você faz, é o negócio que mais gera dinheiro. É aquilo que você pode fazer melhor do que qualquer outro, ou seja, o que é que te diferencia de todo o resto e o que faz seu olho brilhar. Você só vender infoproduto, ter um funil de vendas ali, nunca fez meu olho brilhar, nunca foi algo que a gente conseguiu fazer melhor do que qualquer outro. E também, né, nunca foi algo que realmente falou, poxa, isso daqui pode ser um negócio extremamente valioso. Porque é marketing digital, tem uma barreira de entrada muito baixa, qualquer um pode começar a lançar cursos e está tudo certo. Mas é uma coisa que não é difícil de fazer
Em qualquer negócio de altas margens, né? Quando você tem uma barreira de entrada baixa, um monte de tubarão querer fisgar as suas partes da fatia do bolo ali. E a gente entendeu o seguinte, olha, se a gente pegar esse mesmo conteúdo que a gente faz no YouTube, com as ilustrações, animações, sound design, essa forma didática, divertida de aprender, conseguir colocar isso numa experiência em que o aluno ele tem um material físico, ele também tem uma experiência gamificada dentro de uma plataforma em que ele pode consumir aquele conteúdo, ganhar pontos, competir com os outros alunos e aprender o conteúdo que ele realmente vai usar para a sua vida, trazendo a sala de aula para o que a sala de aula tem de melhor, com dinâmicas, debates com o professor e o aluno. E trazer o digital, porque o digital tem de melhor, no sentido de absorção de conteúdo, didática. Então, a gente tem um negócio legal. E aí, a gente começou a envelopar essa estrutura. Eu falei com um monte de diretor de escola, professor, falei com donos de escola, para entender quais eram as dores. Segui aquele método básico da startup enxuta, né? Do Eric Rice. Primeiro você levanta a dor, e aí depois você vai criar os seus MVPs, formular o problema. E aí, no começo do ano, eu comecei a vender para esses gestores de escola uma solução que não existia, que não tinha produto, tinha teses, tinha hipóteses, e eu comecei a buscar essas conversas com ele já vendendo, uma coisa que eu não tinha validado, simplesmente para conseguir ter os insumos. Porque se eu só chegasse para ele e falar, opa, deixa eu conversar com você aqui para ver isso aqui, ele vai falar, cara, mas qual que é o propósito disso aqui? Não, eu chegava assim, eu tenho uma solução de educação financeira, eu vejo que no mundo agora que mais de 78% dos brasileiros começaram em 2023 endividados, talvez seja interessante você começar a se preocupar com isso. Eu, poxa, que legal, a gente realmente está procurando e tem muita gente procurando. Então foi assim que comecei a fazer esses papos, pegar os insumos, aí por meio desses insumos, começar a realmente produzir o que eu já estava vendendo antes. Então, a gente começou a assinar contratos. A gente tem contrato de 5 anos assinado, contrato de 3 anos assinado. Legal, mas com qual a faixa de idade que você está começando? Desde o 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Olha, eu já tinha visto no 2º grau, mas não... Que bacana. E ao longo do tempo a gente vai expandindo isso também, né? Nosso plano é para que em 2025 a gente já tenha também infantil e fundamental 1. Muito legal. Então, a gente começou a fazer isso lá no começo sem ter nada. E agora a gente já tem uma operação única e exclusiva. A jovens de negócios, hoje é jovens for schools. Porque a gente viu que isso daqui é realmente algo que pode trazer previsibilidade de receita, descentralização financeira, descentralização operacional. E faz o nosso olho brilhar, porque a gente vai ter um impacto incrível isso daí. A gente espera, se tudo der certo. Não, né? não tem Mas a gente já dúvida. está com, pelo menos, se vale já nesse começo, né? Já são 2.000 alunos que estão garantidos para 2024. Para Você vai começar então o ano que vem. Isso, mas a gente já está assinando o contrato. E agora a gente já tem o produto, né? Com base em todos os no começo Legal. do ano. Então, Bom, a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Edu. E é para comentar como é que às vezes eu acho que as ideias vêm e as ideias estão aí para todo mundo, né? Você acaba tendo uma iniciativa aqui, uma outra iniciativa ali. E a gente conversou muito e um sonho em comum era a gente trazer alguma coisa para os jovens de liderança, de habilidades do futuro. Então a gente gamificou meu livro, o jogo está pronto já, com a ideia exatamente de ir para esse público também, né? A gente está trabalhando em empresas ainda, mas a nossa ideia é, por quê? Para ensinar as habilidades que a gente considera que são fundamentais, que o jovem tem que já chegar. Entender adaptabilidade, flexibilidade, foco, criatividade, da maneira que a gente entende criatividade, que é para resolução de problemas, né? Perfeito. Entender a visão do todo, distanciamento, criação de cenários. E essa é uma ideia nossa aí também, assim, bem de ideal mesmo, de você trazer alguma coisa para esses jovens que estão chegando aí totalmente perdidos, né? Certo. Não, demais. Eu acho incrível. Porque tudo, assim, falar, os jovens, eles são o quê? Talvez 30% da nossa população, 20%. Mas são 100% do nosso futuro, né? Então a gente precisa olhar para eles. E se acontecer de a gente simplesmente ficar focando em uma parcela da população. No caso do YouTube, isso é muito claro. Se eu foco só em produzir conteúdo para quem está lá no YouTube, então existem muitas pessoas que não sequer vão para o YouTube para procurar como começar a investir, como abrir uma empresa. São pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo e acabam caindo nele. Mas não é todo mundo que vai fazer isso. E aqui em qualquer extrato da sociedade, qualquer classe social, existem pessoas que têm um salário de 50 mil por mês e estão gastando 60. Com certeza. Então, isso não quer dizer, não tem a ver com renda, não tem a ver com oportunidade. É muito de educação mesmo, né? Base. E muita crença também errada, né? Que a gente traz dos nossos pais. Eu vejo isso muito na minha geração. De deixar como um tabu, né? O dinheiro. E aquela coisa, né? Vários que você deve ouvir isso demais, que se alguém é rico é porque fez alguma coisa que não está certa.
né? A geração mais antiga ainda olha para o digital meio de rabo de olho. Peraí, como assim fica rico desse jeito? Eu tenho amigos médicos, né, da minha época que acham assim, que isso não existe. Quando eu comento, gente, vocês não sabem o que é, o que são as oportunidades que o digital traz pra gente. Então, assim, você tem toda a razão. Ainda a gente acha que é todo mundo que está sabendo, mas não é. E sim, pessoas que são extremamente qualificadas e que tiveram todas as chances do mundo, então que lutaram para construir todas as suas chances também. Você fala, poxa, médicos, cardiologistas, aprendem a salvar vidas, a consertar corações e, poxa, aprender um conceito básico, como, por exemplo, como subir um anúncio para vender um produto na internet, montar um e-commerce, que são coisas que têm mais escala, a não ser que o médico ele comece a criar um consultório, expandir isso numa marca, criar várias unidades, contratar outras pessoas para tocar as operações. Se ele está só vendendo o tempo dele, ele não vai ter escala. Ele pode ganhar muito bem, mas ele sempre vai estar limitado ao próprio tempo, a não ser que ele encontre formas de conseguir descentralizar a necessidade do seu tempo. Mas você sabe que esse é um profissional bom, eu posso falar isso com absoluta autoridade. Mas é uma coisa muito interessante. Como a gente entende que a gente precisa dedicar o nosso tempo a ficar melhor naquilo que a gente faz, porque afinal de contas você está lidando com a vida do outro, pelo menos eu penso assim, a maioria que eu conheço. Você perde o tempo de entender que você tem que aprender outras coisas. Sim. Então o grande dilema é mostrar para o médico, olha, você não pode enfurnar a sua vida inteira aqui. Você tem que deixar um pedacinho e ir aprendendo as coisas. Porque ele tem que querer também, né? Que você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Exato. Ou ter um parceiro que vá fazer essa gestão para ele e ele faz, né? Que é o mais razoável hoje em dia, né? Perfeito. Mas a gente ainda tem muita coisa para ir para frente aí com essas profissões mais tradicionais, com certeza. Demais. Breno, eu já te comentei o intuito daqui da gente. Eu queria muito que agora, nos minutos que a gente tem, que você trouxesse assim, cara, você que está me assistindo aí, olha, você precisa disso. O que você daria de recado para as pessoas da sua idade e para as pessoas que estão perdidas ainda, achando que merecem tudo, mas não querem pagar o preço? Boa. Primeiro que, se você está perdido, então saiba que não existe regra. Por mais que a gente entre no modelo tradicional em que a gente começa o 6º ano com 11 anos de idade, termina o ensino médio com 17, a gente vai para a faculdade com 18. Você não precisa se formar aos 23, aos 24. Você não precisa estar bem empregado aos 25. Você não precisa já estar casado aos 28, ter o primeiro filho com 30, o segundo com 32. Você não precisa se aposentar aos 65. Isso é uma forma de você ver a vida, mas existem outras formas de você viver a vida também. É perfeitamente concebível que você possa esbarrar de um lado para o outro durante alguns anos e você começar um negócio com 30 anos, se aposentar aos 35. Pode ser? Ou então é perfeitamente concebível que você comece muito antes de você até deixar a escola e você também conseguir fazer outras coisas que permitem dar resultados. Ou pode ser que você demore muito mais. O importante é entender que cada um tem seu ritmo e que a gente não pode esquecer daquela frase do filme Alice e País das Maravilhas, em que o gato ele fala assim: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. A maior parte das pessoas interpreta essa frase assumindo que você obrigatoriamente precisa saber todo o caminho antes de você começá-lo, como se fosse obrigado a saber exatamente o passo a passo do que você vai fazer até chegar onde você quer. Mas a verdade é que poucas pessoas sabem o que elas querem. Exatamente. Ou seja, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho. Se comprometa com algum caminho, seja ele qual for. Porque é se comprometendo com algum caminho que você desenvolve disciplina, desenvolve constância, desenvolve resiliência, que são soft skills que você inevitavelmente vai precisar para qualquer coisa que você for fazer na vida. Você sempre vai precisar de dedicação, sempre vai precisar chegar na hora, sempre vai precisar tratar bem as outras pessoas. E você pode desenvolver isso se você escolher qualquer caminho que seja. E não deixe com que referências de pessoas muito novas, que tiveram muito resultado, acabem te desmotivando no sentido de: nossa, eu não tenho mais tempo, nossa, essa pessoa conseguiu tão cedo, então eu não consigo mais. E entenda isso mais como uma motivação de falar: se essa pessoa que é tão nova e inexperiente conseguiu, então é óbvio que com base na minha história eu também consigo. Mas tem três coisas que todo mundo deveria saber. A primeira delas é a cuja oportunidade. Para tudo aquilo que você faz na vida, existe uma alternativa que você deixa de ter. Então, cuja oportunidade é tudo aquilo que você deixa de ter quando você faz uma escolha. Por exemplo, se você namora, então você deixa de ter a vida do solteiro, né? Ir para festa, ficar saindo com geral.
Se você escolhe estar solteiro, por outro lado, você deixa de poder ter um relacionamento sério com alguém que você possa criar memórias que são inesquecíveis, que são muito profundas e que podem eventualmente levar a ter uma família e um casamento. E se você entende cuja oportunidade do dinheiro, você deixa de antecipações, você deixa de viver por gratificações instantâneas e você vê valor em abrir mão das coisas certas. Em abrir mão de gastar dinheiro naquilo que você sabe que você vai se arrepender amanhã, investir aquele dinheiro, porque no futuro você pode viver de renda. Esse é o segundo conceito, renda passiva. Se você entende que você pode alocar o seu trabalho, os frutos do seu trabalho comprando ativos sendo aquilo que podem se valorizar, colocar dinheiro no seu bolso. Eventualmente você pode acumular ativos suficientes que tenham o poder de custear a sua qualidade de vida. Então, você pode viver de renda. Lembrando que precisa de tempo para isso, né? Você precisa de tempo, trabalho pra caramba, você precisa abdicar de muita coisa e você precisa entender que não dá para ter tudo, cuja oportunidade. Você precisa, toda escolha que você faz é uma renúncia que você vive. E terceiro, escala. Se você quer ter mais que a média, você precisa se desprender do que a média faz. E a maior parte das pessoas vende o seu tempo, e não tem nada de errado com isso. Você pode estar apaixonado por ser médico cardiologista e querer só fazer aquilo da vida. E você está satisfeito com a sua qualidade de vida, está tudo bem. Mas se o que você quer fazer é ganhar dinheiro, entenda que existem formas que são mais, já foram percorridas, que já existem validadas de como você consegue fazer isso. Você precisa de escala, você precisa desprender o seu tempo da quantidade de renda que você tem. Você pode fazer isso por uma série de coisas. Você pode vender produtos e serviços em estruturas que permitem que você alcance cada vez mais pessoas, como redes sociais. Hoje no digital é a melhor forma. Como fazendo gestão de tráfego para que você possa fazer anúncios que atingem um público-alvo específico, que conversa com a dor que seu produto ou serviço resolve. Você pode contratar pessoas para que elas sejam responsáveis por fazer aquilo que você faz, só que melhor do que você. E você pode se munir de tecnologia para isso também. Você quer produzir conteúdo? Poxa, hoje já tem ChatGPT te ajudando. Pra caramba que você pode. E até o free, até o de graça ajuda pra caramba. Apesar do GPT-4 ser absurdo, ser incrível, mas o GPT 3.5 também funciona demais. Então, você entende esses três conceitos, cuja oportunidade, renda passiva e escala, você certamente vai, independentemente do caminho que você escolha, vai estar se munindo com os conteúdos, preceitos básicos para você conseguir realizar os seus sonhos, mesmo que você ainda não saiba quais sejam. Boa. Breno, o que você... Eu não sei se você tem essa experiência de contratar pessoas bem mais velhas que você. Já aconteceu, já. As jovens é bem nova. A pessoa mais velha lá hoje tem 34 anos. Então não é a realidade que a gente está vivendo. Mas eu queria saber se você tem algo a dizer para quem está convivendo com essa dualidade de gerações ou a diversidade com essa questão de idade. Você tem experiência nisso? Você tem algo a dizer para as pessoas que estão... Para os pais de quem está nos assistindo e também para os empresários? Olha, no mercado corporativo, eu vejo que pode existir todos os tipos de barreiras, principalmente para quem quer mudar de carreira. Mas para quem quer empreender, o livre mercado é muito democrático. Se você tem um produto ou serviço que faz a vida de outra pessoa melhor, e você sabe mostrar para as pessoas isso, ou seja, você sabe venda, você sabe marketing, então pessoas vão comprar. Então, a melhor solução, se você quer se desprender da carreira que você está, é você buscar como fazer a vida de outra pessoa melhor. Porque a partir do momento em que você entende que existe um gargalo na sociedade, um problema a ser resolvido, até um prazer que você pode conceder para um público específico, e você, junto com outras pessoas, ou no começo, se você não tem outras pessoas, você sozinho, é capaz de minimamente fazer isso, então você vai validar as suas teses se você arriscar. Então, às vezes, a resistência é muito mais no sentido de eu nunca arrisquei antes, Medo. Eu nunca coloquei dinheiro em algo que eu não sabia o quanto que eu ia ganhar no futuro, eu nunca usei o meu tempo para investir em algo que eu não sabia que poderia me dar algum resultado. Mas entende que medo, ele é fruto de uma característica absolutamente humana, né? Você vai nas antigas navegações, século XVI, século XV, os cartógrafos faziam aqueles mapas do Oceano Atlântico e preenchiam eles com hidras e monstros e feras que eles não sabiam que existiam, até porque não existiam, mas eles estavam lá nos mapas. Por quê? Porque a falta de conhecimento,
o medo do desconhecido, faz com que a nossa cabeça acabe pensando em todas as coisas horríveis que podem acontecer. E a gente naturalmente tende a pensar no que é a próxima coisa horrível que vai acontecer, ao invés de pensar no que muitas vezes é mais provável, que é o que vai acontecer se der certo. E se der certo? Porque se der certo, o que vai acontecer é que você vai ser grato por você ter tomado o risco, e você principalmente não vai chegar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos que for, e vai olhar para trás e falar: eu devia ter feito, né? Eu devia ter feito. E se eu tivesse ido atrás? E se eu tivesse arriscado? Porque a pior coisa que você pode fazer é viver frustrado, achando que você poderia ter tomado alguma iniciativa que você não tomou. Então hoje, se você já é mais velho, já tem filho, se você já tem família, já tem vários desses comprometimentos, se você tem algum dinheiro acumulado, você ainda consegue garantir sua vida a partir de então. Se você não tem nenhum desses comprometimentos, então você não tem desculpa nenhuma, absolutamente, que você não tem ninguém. E olha, eu digo para você que mesmo com filho, eu tenho 3, eu já mudei de carreira 9 vezes. Pronto. E Fala sempre, de autoridade. E sempre em busca do brilho no olhar e de aprender coisa nova, porque eu acho que é isso que faz a gente ficar vivo, né? Eu brinco, Breno, que eu quero ser aquela velha que vai sentar na mesa do bar, vai sentar na mesa do almoço, onde quer que seja, se ainda vai existir essa coisa de família, almoçar junto daqui a alguns anos, e ser quem conta história. Porque o que a gente tem para levar são as memórias e são os aprendizados que a gente vive, né? Demais. E agora, para a gente finalizar, né, eu queria saber o que o Breno do futuro vai fazer. Muito bom, muito bom. Olha, hoje a única diretriz que eu tenho na vida é fazer o For Schools funcionar. Então, hoje a gente tem algumas escolas que a gente já fechou. Ano que vem a gente vai começar a entregar a solução e o foco ele deve ser único e exclusivamente isso. Mas e o Breno que não está trabalhando? O que o Breno que não está trabalhando está fazendo? É o que eu te falei, eu não vejo o Breno não trabalhando. Eu faço o trabalho que eu gosto. Eu tenho tesão demais de fazer o que eu faço. Eu não penso em, nossa, eu quero comprar um carro, fazer uma baita de uma viagem ou comprar um carro. Até porque eu viajo o tempo todo para trabalho. Até porque eu já tive o carrão, né? Fiquei com ele 6 meses, aí depois eu vi que já não me importava mais com aquilo. Já morei num apartamento super legal, até eu ver que não fazia sentido para minha qualidade de vida, morando sozinho, ficar com um apartamento daquele. E aí eu começo a ver que o que eu gosto mesmo é de poder estar com os meus amigos. Meus amigos são os meus sócios, são os meus funcionários, né? De poder bater meta. É isso que eu gosto de fazer. Gostei do bater meta. Legal, Breno. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua gentileza de estar aqui e dividir tudo que você já conquistou e já experimentou nessa vida com a gente aqui. Muito obrigada. Poxa, obrigado pelo espaço. Se você quiser despedir aí, o espaço é seu. Então, obrigado, gente, por me receber. Espero que vocês tenham muito sucesso e saibam que sucesso não vem sem pagar o preço. Então, paguem o preço, sintam felizes com isso. E para cada coisa que vocês abrirem mão, saiba que é um múltiplo que vocês estão colocando no que vocês vão ter lá na frente. Obrigada. Bom, e a gente finaliza aqui mais um Pod Vivax. Até o próximo.